E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nascerala. Mais uma vez no sábado, mais um vídeo da nossa série Linguagem C, né? E eu separei hoje aqui para a gente estudar em C os operadores aritméticos, né? A gente vai ver aí exemplos de como é que trabalha com esses operadores aritméticos, que são fundamental para a base da programação. Afinal, conteúdos de variáveis, valores são manipulados matematicamente com esses operadores aritméticos, né? Um conteúdo bem legal. Fica aí, né? Claro, antes deixa um like, se inscreve, deixa um comentário, mas fica aí que a gente vai aprender essa base de C é agora, gente. Vamos lá, vamos aprender os operadores aritméticos em C. Vamos lá, galera, vamos aqui para a aula de hoje. A gente vai dar a nossa terceira aula de linguagem C, né? Então, aos poucos aí a gente vai entrando nessa linguagem, né? Então, hoje a gente vai falar dos operadores aritméticos da linguagem C, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui a esses operadores, né? Que basicamente são 6, né? Nós vamos falar deles aqui, desses 6 operadores. Então, na linguagem C, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, na linguagem C, os operadores aritméticos são elementos essenciais para realizar cálculos matemáticos com variáveis e valores. Então, esses operadores se aplicam a variáveis, quando eu somo o conteúdo de uma variável, multiplico o conteúdo da variável por outra variável, né? No vídeo anterior a gente falou de variáveis, né? Ou quando a gente soma valores em si, né? A gente pode atribuir o conteúdo a uma variável ou simplesmente exibir o resultado de uma operação matemática, né? Então a gente tem que conhecer esses operadores matemáticos para que a gente possa efetuar operações de soma, subtração, multiplicação, as operações que a gente conhece. Então, geralmente, essas operações ficam salvas dentro de variáveis, né? Então, eu utilizo variáveis, né, para armazenar valores e eu consigo fazer operações matemáticas com esses valores utilizando os operadores aritméticos, né? A gente vai ver alguns exemplos aí de como é que usa isso, tá? Então vamos lá. Como é que funciona? Eles permitem operações básicas, como adição, subtração, divisão e resto da divisão, que é o mod, né? Então o mod é o resto da divisão, tá? Além de fornecer recursos para incremento e decremento, né? A gente vai estudar aqui o mais como incremento e o menos como decremento. Essas são as operações aritméticas básicas da linguagem C, né? Então, quando eu quero somar valores ou somar conteúdo de variáveis, eu utilizo o símbolo mais, o símbolo menos é para subtração, olha aí, ó. A multiplicação é o asterisco, a divisão é a barra e o resto da divisão pode ser obtida, o resto da divisão inteira, através do sinal de percentual, tá? Beleza? Então, a gente tem os tipos de dados que definem as variáveis e eu faço operações com as variáveis utilizando os operadores aritméticos, operações matemáticas. Ainda tem operadores de comparação, operadores booleanos, que a gente vai conhecer ao longo das aulas de C, tá? Então, como eu disse, né, a linguagem C oferece 6 tipos principais de operadores aritméticos, tá? Vamos continuar aqui. Primeiro, a adição realiza a soma dos operandos. A adição tradicional, seja ela inteira ou real, né? Então a adição é o símbolo de mais. A subtração também é o símbolo de menos, né? Aqui a coisa começa a ficar um pouco diferente aqui. A multiplicação é o asterisco, né? Já que seria óbvio que a adição seria mais e a subtração menos, né? Então o símbolo mais indicado seria utilizar os mais e menos mesmo. Mas a multiplicação a gente usa o asterisco. Isso também, gente, se aplica a outras linguagens. Vocês vão achar os operadores matemáticos bem parecidos em outras linguagens, tá? A divisão tem uma ramificação. Então a divisão, primeiro, a divisão ela é simbolizada pela barra, né? Essa é a barra para divisão. Mas se eu quiser obter apenas o resto da divisão, eu utilizo o sinal de percentual. A gente vai ver isso no exemplo que eu tenho aqui separado para a gente ver na aula de hoje, né? Então realiza a divisão do primeiro operando pelo segundo. Claro que o operador mod, né, que é esse aqui, resto da divisão, o valor percentual aqui, ele só se aplica ao tipo de dado inteiro, né? Não existe resto de divisão quando os valores são reais, né? Então não tem como ter mod de uma variável real ou de um valor real por outro. O mod é o resto da divisão da operação inteira.
Beleza? Então, olha só, o resultado da divisão de dois números inteiros é sempre o inteiro, certo? Descartado a parte fracionária, ok? Então, isso aqui é da parte inteira e descarta. Se eu, por exemplo, fizer perguntar qual é o resultado de 5 dividido por 2, ele vai dizer que é 2, se for o tipo inteiro, né? Isso se aplica ao tipo inteiro. E quem é o mod, ou o resto da divisão de 5 por 2, é 1, né? Já que 2 vezes 2 são 4, mais o resto, 5. Então, retorna o resto da divisão inteira, o mod aqui, ó, né, do primeiro operando pelo segundo operando. Lembre-se, só se aplica ao tipo de dados inteiro, só ao inteiro, né? Ao real não vai funcionar isso aí. O incremento incrementa a variável em 1, né? Mas lá na frente a gente vai ver que tem como fazer incremento de 2 em 2, de 3 em 3, mas a princípio vamos aprender o mais e o menos, que é o decremento, né? Então essas daqui, inclusive, podem ser substituídas por operações de adição e subtração que a gente vai ver. Então sempre que você observar mais, é como se fosse valor mais 1. Menos é como se fosse valor menos 1, tá? Então eu separei aqui um exemplo para a gente testar isso aqui. Já tenho ele escrito lá para não ter que estar copiando e colando. Que é o seguinte, então eu tenho aqui a minha função do bloco principal, a função main, né? Visto aí nas aulas anteriores. O que eu fiz? Declarei uma variável inteira chamada x, atribuí a ela o valor 10. Na mesma linha, declarei uma variável também inteira chamada y e atribuí a ela o valor 5, certo? Aqui eu criei outra variável, uma variável chamada soma, e atribuí a ela o resultado, né? Isso aqui é um sinal de atribuição, no C é o igual, né? Inclusive é um operador também, um operador relacional. Então eu estou atribuindo a essa variável soma aqui, que eu estou criando aqui, o resultado de x mais y. Então, na memória do computador, ele reserva um espaço inteiro, já que a variável é um inteiro, e nesse local que eu vou chamar de soma, ele armazena o resultado de x mais y. Ou seja, isso aqui é a linha de comentário, né? Lembra das últimas aulas também, ó. Aqui o computador vai ignorar, é a linha de comentário. Ou seja, na memória do computador eu vou ter soma igual a 15, certo? Então, operador aritmético de adição. Aqui eu criei outra variável chamada diferença do tipo inteiro também. Essa variável diferença é resultado de x menos y. Então, se x é 10 e y é 5, ele vai fazer a operação aritmética e eu vou ter lá na memória uma variável inteira chamada diferença e o valor que vai estar armazenado lá é 5, certo? Então, criei uma variável inteira chamada produto e armazenei nela o resultado de x vezes y. Ou seja, se x é 10, como a gente viu aqui em cima, e y é 5, aqui eu vou ter na memória uma variável produto armazenando 50, que é resultado de 10 vezes 5. Então, eu tenho aqui uma variável chamada divisão, também do tipo inteiro, e atribuí a ela x dividido por y. Então, nesse caso, eu vou ter 10 dividido por 2, então lá na memória vai ter o resultado divisão igual a 2, né, que é o nome da variável. Então, na memória vai ter um lugar chamado divisão, e lá vai estar armazenado 2, que é o resultado da divisão de 10 por 5. Né? Aqui eu tenho uma variável chamada resto, né, que é aquele operador que a gente chama de mod, que é o resto da divisão, que é o resto da divisão de x por y. Ora, 10 dividido por 5 é uma divisão exata, deixa resto zero, então essa variável resto vai ter na memória zero. Eu vou já fazer uns testes com vocês, vocês vão entender isso aí de um jeito melhor ainda. Então, eu fiz aqui, olha só como é que funciona o incremento, né? Eu simplesmente coloco variável mais. Se eu coloquei variável mais, o x que valia 10 passa a valer agora 11, certo? Se eu botei y menos, eu decrementei o y. Se ele valia 5, agora ele vai valer 4, tá? Então, esse aqui é o exemplo e com ele a gente vai fazer alguns testes lá na linha de comando. Então, eu estou aqui, né? E eu tenho esse exemplo aí que eu chamei de exemplo 1.c. É a mesma coisa que a gente tem lá no slide, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou compilar esse cara, gcc -o exemplo, e o código-fonte é exemplo 1.c. Então, lembrando, né, a gente também viu isso na última aula de C. Assistam os outros 2 vídeos da playlist. Então, compile, gerando como saída um arquivo chamado exemplo1, a partir do código-fonte exemplo 1.c. Tem Enter, beleza, não deu mensagem de erro. Linux é um sistema calado, né? Então, se ele não deu mensagem de erro, ó,
filé, né? Funcionou, tá? Como é que a gente executa? Ponto barra, como qualquer shell script, né? Apesar de não ser um shell script, tá? Mas ele é executável. Exemplo 1. Pronto, não apareceu nada por quê? Porque eu não mandei exibir. Vamos retornar aqui ao código, né? Então, com o VI eu volto aqui ao código e vejo que não tem nenhum printf, né? Vejam nas aulas anteriores aí do Hello World que a gente imprime com printf. Então, vamos fazer o seguinte, vamos imprimir linha a linha aqui para a gente poder entender. Então, bem aqui, eu vou dar um printf, o valor de x, caramba, o valor de x, dois pontos, %d, e o valor de y, dois pontos, %d, certo? E nesses %d eu quero que apareça x e y, certo? Vamos relembrar aqui o printf, tá? Então o printf vai exibir em tela a mensagem que está entre aspas duplas. Então essa é a mensagem que vai ser exibida. O valor de x, %d, e o valor de y, %d. O percent do printf, ele é um caractere especial. D é para dizer que o tipo de dado é inteiro. Então o que vai acontecer aqui na prática? Ele vai exibir o valor de x e aqui no lugar de %d, ele vai imprimir o conteúdo do que eu indicar depois da aspa, ou seja, vai aparecer x, que nesse caso é 10, certo? E depois continua, e o valor de y é %d. Então ele vai exibir o que tem depois da aspa, que é a segunda posição, né? Porque tem um %d aqui, ele imprime o x. Nesse outro %d, ele imprime o y, que é 5, né? Vou só fazer essa alteração e já vou compilar para vocês verem o resultado. Ó. Saí, vou dar seta para cima para compilar de novo, né? Compilei, deu um erro aqui do printf. Ah, tá, eu não incluí a biblioteca, né, cara? Sem biblioteca não vai, galera. As operações matemáticas até vão, né? Tão básicas, não preciso. Então, include stdio.h. Faltou a biblioteca. Até é bom dar esse erro para você ver o que acontece, né? Então, sair salvando. Deixa eu dar um clear aqui, porque ele está reclamando do printf. O printf vai estar ali no stand.io. Vou compilar de novo e agora vou executar. Viram que não deu erro de compilação, né? Tá faltando a biblioteca. Então, ó, o valor de x é 10, tá vendo? E o valor de y, 5. Tá aqui. Só que ele não quebrou a linha. Tem mais um caractere especial que eu posso botar lá para facilitar isso aí. Vamos entrar aqui de novo. E logo depois do valor de y aqui, eu vou colocar um caractere especial que é o /n, né? O /n quebra uma linha. Então ele escreve essa mensagem, quebra uma linha. Quer ver? Ó, vamos sair, vamos compilar de novo e vamos executar o cara novamente. Tá aí, ó, o valor de x é 10 e o valor de y 5. Beleza? Agora vamos trabalhar linha a linha lá, voltando. Então, primeiro eu fiz a soma, né? Aqui eu tenho uma linha de comentário, né? Eu posso até apagar isso aqui, ó. Isso aqui é uma linha de comentário, né? // é uma linha de comentário. Logo depois que eu peguei a variável soma, eu posso imprimir ela, né? Eu vou até pegar aqui o printf, copiar e colar para não ter que escrever. Então, aqui eu quero que apareça soma, que é essa variável que eu criei, né? E eu vou botar aqui a soma é, né? %d, quebra uma linha, soma. Vamos lá, sair salvando, vou compilar novamente com GCC e vamos rodar agora, de novo, eu vou rodar. Certo? Então, o valor de x 10, o valor de y 5, a soma 15, né? O printf exibe a soma. Vamos trabalhar o resto das operações que a gente fez aqui. Então, aqui eu criei a variável soma e o resultado dela é x mais y. Aqui eu imprimi em tela a variável soma, certo? Na outra linha, eu criei a variável diferença. Vamos imprimir a variável diferença também. Vamos imprimir ela aqui. Printf. Eu tenho que adaptar aqui, né? Então aqui eu quero que apareça a variável diferença, né? Que não está diferença, está com C, não está cedilha. Então, a diferença. Aqui eu vou exibir o conteúdo da variável diferença. Beleza. Aí, logo em seguida, a variável produto, né? Vou imprimir o conteúdo dela aqui também. Produto, né? Então, o produto é
Produto é, beleza. Depois a divisão, né? Vamos lá. Cola aqui. Divisão. Vou imprimir a divisão aqui. Então, a divisão é. E tem o resto aqui, né? Tem um resto. Então, resto. A minha máquina virtual aqui deu uma cansada, tá aí. O resto é o resto é. E logo depois que eu faço o incremento e o decremento do y, vamos pegar essa primeira linha aqui para exibir os valores deles novamente. Pronto. O que eu tenho aqui? Impressão do x e do y, né? Primeiro eu crio ele, depois imprimo os valores só para verificar. Faço a soma aqui nessa linha, depois imprimo a soma. Faço a diferença nessa linha, depois imprimo a diferença. Faço o produto nessa linha, depois imprimo o produto. Faço a divisão nessa linha, depois imprimo a divisão. Calculo o resto nessa linha, depois imprimo o resto. Claro que o resto vai ser zero, depois a gente pode mudar os valores de x e y ali. Aí o que eu faço? Eu incremento o x, incremento o y e imprimo os dois novamente. Tá? Vamos lá, vou sair salvando. Vou dar um clear aqui, que eu acho que a tela já está bem poluída. Vou compilar novamente, tá aí, sem erros. E agora vou executar. Aí, ó, ponto barra exemplo 1. E agora eu tenho tudo, ó. O valor de x é 10, o valor de y 5, beleza. A variável soma 15, perfeito. A diferença 5, perfeito. O produto 50. A divisão 2, o resto da divisão 0, né? O valor de x é 11, né? Olha só, lembra que a gente fez um incremento com x? Ó, ele era 10, virou 11. A gente fez o decremento com y e ele virou 4, tá? Só para finalizar aqui com chave de ouro, bora fazer o resto, dar um resultado aqui. Vou botar o y aqui para ser 3 e agora já vai dar tudo diferente, né? Já que está tudo baseado em x e y, agora o resto da divisão, 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1, ou seja, o resto é 1, né? Vamos compilar novamente e vamos executar aqui mais uma vez. Olha aí, o valor de x é 10, o valor de y é 3, a soma é 13, a diferença é 7, 10 menos 3, 7. 10 vezes 3, 30, a divisão é 3 e o resto agora é 1, né? Porque nós estamos tratando com valores inteiros aqui. Como eu fiz o incremento do x, né? X mais, ele era 10, virou 11 aqui no final. Fiz o decremento do y e ele virou 2. Beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo. É o nosso terceiro vídeo da série de linguagem C, né? Então, aos poucos a gente vai conhecendo a linguagem, né? Hoje a gente conheceu os operadores aritméticos, fizemos alguns exemplos aí de adição, subtração, multiplicação, divisão, incremento, decremento, né? O resto da divisão, que é o mod, né? Então, esses conteúdos aí vão aos poucos avançando e daqui a pouco a gente entra em conteúdos mais avançados da linguagem C. Não percam os demais vídeos dessa playlist, assistam aí, né? Nós estamos no vídeo 3 aqui da série de linguagem C e a gente vai dar continuidade nessa série certamente. Estamos terminando o vídeo aqui, mas mais uma vez peço que você deixe um like aí, cara. Se não for inscrito, se inscreve, deixa um comentário, ajuda a gente nesse momento inicial aí no YouTube. Beleza? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Um abraço. How you